pessoal, muito bom dia, que bênção estar aqui com vocês, que Deus abençoe a você e a toda a sua família. Hoje, quinta-feira, 6:30 da manhã, estamos aqui já de joelhos em oração. E o que eu quero te falar hoje é uma mensagem que o Senhor escreveu para você há muitos anos. E essa mensagem é dada a você pelo profeta Isaías, pelo profeta Jeremias. Bom dia, Pamela, bom dia, Isadora, que Deus abençoe vocês. E você que está aí, que não sabe, querido jovem, você que está aí sem um rumo para a tua vida, que não sabe, mas será que o Senhor esqueceu de mim? O Senhor não está escutando mais a minha oração? Eu estou aqui há tantos anos já pedindo essa graça. Talvez você que está aí rezando pela conversão do teu marido, da tua esposa, rezando pela conversão de quem você ama, dos teus filhos, e parece que o Senhor não te escuta. Você que pode estar com alguém doente, você que pode estar doente também e já perdendo as esperanças e acha que o Senhor não olha mais para você. Bom dia, Isa, que Deus te abençoe. Você que pode estar achando que o Senhor não lembra mais de você, que Ele não escuta a tua oração. Muitas das vezes parece tanto sofrimento igual o Jó, que sofreu tudo, que viu a morte dos filhos, que perdeu todas as suas, perdeu propriedade, perdeu o que ele tinha de animais, perdeu tudo, mas ele não perdeu a fé dele. E o Senhor Jesus Cristo sustentou, Deus sustentou Jó como quer te sustentar. E aqui, pelo profeta Jeremias, Jeremias 1, capítulo 1, versículo 5. Foi-me dirigido nesses termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Querido e amado irmão, irmã, querido jovem, o Senhor já te conhecia antes de você nascer. Imagina só se uma mãe, se um pai, os queridos e amados irmãos e irmãs que são pais aqui, iriam um dia esquecer dos seus filhos. Com certeza não, né, Adriana? Você não esqueceria nunca da tua filhinha. Então, seja muito bem-vinda. E aqui o Senhor também não se esquece de nós. Parece que a nossa oração pode estar demorando muito para ser atendida. Parece que essa graça ainda está demorando muito para ser alcançada. Parece que você não está vendo esse movimento, mas o Senhor está vendo o teu coração. Como no evangelho de ontem, o que o Senhor quer é o teu coração. E aqui o Senhor fala, antes que no seio fosse formada, bom dia, Fábio, que Deus te abençoe, fosses formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. É isso que o Senhor quer de você. O Senhor quer que você seja também o anunciador da palavra de Deus. O Senhor te conhece antes de você nascer, antes do seu pai e da sua mãe. Antes de você começar a se formar, o Senhor já te conhecia. Então tenha certeza que o Senhor está olhando para cada uma das suas lágrimas, conhece cada um dos seus possíveis desesperos, ansiedades, seus medos. Mas o Senhor vem hoje te chamar, nessa quinta-feira, a que você consagre tudo isso no coração de Jesus. Naquele coração chagado, que foi transpassado por aquela lança. Que você coloque tudo no coração de Jesus. Entregue a sua vida, os seus medos, os seus desejos, todos os seus pedidos ao Senhor, porque Ele te conhece. Antes que no seio fosse formado, eu te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado. Então o Senhor conhece a cada um de nós. E nenhuma lágrima é perdida nesse mundo. Tenha certeza que o Senhor está aí colhendo cada uma delas e na hora certa Ele vai te conceder a graça que você precisa, que você tanto pede. E aqui no Evangelho de hoje, o Senhor Jesus, em Marcos 7, tem uma passagem muito interessante que é de uma cananeia, que ela não faz parte do povo de Israel. Então, ela se coloca ali como uma cachorrinha. Mas olha só, a comida, o banquete é para os filhos. E aí ela fala, então os filhos, né, são os filhos de Israel. É o povo de Deus, o povo escolhido.
E ela não faz parte desse povo escolhido, é uma pecadora, ela não faz parte desse povo. E aí ela fala que, olha, Senhor, mas até nesse banquete, o que cai, os farelinhos que caem, os cachorrinhos comem. Então essa graça também pode vir pra gente, pra mim, mesmo que eu não seja merecedora, porque ela via a filha dela sendo possuída por um demônio, por um espírito impuro. E ela foi pedir ao Senhor essa graça da cura da filha dela. Então, o Senhor, vendo o tamanho daquela fé daquela mulher, falou para ela em paz, porque a filha dela estava curada. E é isso que o Senhor quer fazer também na tua vida, no teu coração. Que você vá em paz, que você siga em paz, porque o Senhor te conhece, como está aqui no profeta Jeremias. O Senhor te conhece antes do teu nascimento. Antes de ser gerado, o Senhor já olhava para você e já esperava o teu nascimento. É tanto amor do Senhor por você, não precisa ficar nesse desespero, não precisa ficar nesse medo todo. O Senhor te conhece. E mesmo com os nossos pecados, mesmo não sendo merecedores, mesmo não fazendo parte do povo de Israel, o Senhor vem hoje para transbordar as suas graças sobre nós. E que assim possamos ter essa fé no dia de hoje, essa confiança no amor de Jesus. E principalmente que possamos amá-lo cada dia mais, porque Ele nos conhece, Ele cuida de nós antes do nosso nascimento. E vamos assim à leitura do Evangelho de hoje, de Marcos 7, do 24 ao 30. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Amém. Em seguida, deixando aquele lugar, foi para a terra de Tiro e de Sidônia. E tendo entrado numa casa, não quis que ninguém o soubesse, mas não pôde ficar oculto, pois uma mulher, cuja filha possuía um espírito imundo, logo que soube que ele estava ali, entrou e caiu aos seus pés. Essa mulher era pagã, de origem Ciro-fenícia. Ora, ela suplicava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Disse-lhe Jesus: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não fica bem tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Mas ela respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Jesus respondeu-lhe: por causa desta palavra, vai-te, que saiu o demônio de tua filha. Voltou ela para casa e achou a menina deitada na cama. O demônio havia saído. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejamos perdoados dos nossos muitos e graves pecados, que o Espírito Santo nos encha de sua luz e sabedoria para compreendermos a palavra do Evangelho. Amém. E assim, então, nós vemos que Jesus, estava naquela terra que ele não queria ser reconhecido por outros, queria estar ali em um momento a sós com seus discípulos, com o povo que estava ao redor dele. E aí, ele entrou numa casa e não quis que ninguém soubesse, mas não pôde ficar oculto, pois uma mulher cuja filha possuía um espírito imundo, logo que soube que ele estava ali, entrou e caiu a seus pés. Então hoje, será que acabou essa história de espírito imundo dentro das pessoas? Será que era só na época de Jesus? Então, nós precisamos entender que estamos sempre vivendo essa batalha espiritual. E muitas das coisas que acontecem na nossa vida e que não tem explicação, pode ser uma batalha espiritual que você está vivendo. E olha só como resolve isso. Só a palavra de Jesus, a fé, o milagre, porque só o Senhor pode fazer. Imagina o desespero que essa mulher estava e ela sabia que por ela ser uma pagã, essa mulher era pagã, de origem Ciro-fenícia. Ela não podia chegar perto de Jesus. Mas era tanta fé dela, ela podia ser expulsa, ela podia fazer uma maldade com ela, podiam tratá-la mal. Mas era tanta fé dela que ela foi lá: Senhor, por favor, expulsa aquele espírito da minha filha. Ela não aguentava ver o estado que a filha dela ficava, embora não conta aqui pra gente como era. Mas ela sabia que tinha um espírito imundo ali que movia a filha dela.
E disse-lhe Jesus: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não fica bem tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Parece um pouco agressivo, né? E aqui o Senhor fala quem são os filhos. Se fartarem os filhos, são os escolhidos, são os que fazem parte do reino de Deus. Os escolhidos, os filhos de Israel. Esses são os filhos de Deus. Esses são os que eram os escolhidos. Bom dia, Sítio Vale do Sossego, chegando por aqui. Que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo, Isabel. Então, quem são esses filhos? É o povo de Israel escolhido. E aqui o Senhor fala: deixe que se fartem primeiro os escolhidos. Porque não fica bem tomar o pão dos filhos, dos escolhidos, e lançá-lo aos cães. E aqui parece um pouco agressivo essa forma de falar, né? Os cães. E aí que é o povo que não é o escolhido, é o povo pagão. É esse povo pecador, que não tem Deus por Senhor de suas vidas. E aí a mulher vira e fala: é verdade, o Senhor está certo sim, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Então essas bênçãos, por mais que os escolhidos são eles, mas deixa respingar um pouquinho dessas bênçãos na gente também. Nós, o povo pagão, eu entendo, me vejo como pecadora, me vejo como pagã, mas olha só, deixa cair um pouquinho, transbordar um pouco dessa graça que o Senhor diz, deixa cair sobre os teus filhos escolhidos, deixa cair um pouco sobre mim também. Olha minha filha como que ela tá. E aí o Senhor fala: por causa dessa palavra vai-te, que saiu o demônio da tua filha. Ela chegou em casa e a menina estava deitada e o demônio havia saído dela. Então, querido e amado irmão e irmã que está aqui, que essas palavras hoje também possam tocar no teu coração. Muitas das vezes não nos achamos mais merecedores e queremos desistir. E é isso que o inimigo quer fazer. Quer esfregar na nossa cara os nossos pecados, todos os nossos erros, quer que a gente desiste. E quer tirar de nós essa esperança. Porque mesmo pecadores, mesmo como não compondo esse povo, mesmo com tantos pecados, o Senhor derrama suas graças sobre nós. E uma migalhinha, uma gota do sangue precioso do Senhor já é o suficiente para curar as nossas feridas, já é o suficiente para transformar a nossa vida. Então, assim que nós possamos reconhecer no dia de hoje, fazer o nosso exame de consciência, reconhecer os nossos pecados, pedir a Deus perdão por nossos pecados, buscar a confissão, buscar o padre, buscar o pastor, para se reconciliar com o Senhor. E percebendo que mesmo tão pequenos e não merecedores, cada migalha que sai do Senhor, cada bênção dele, mesmo que pareça muito pequena, já é o suficiente. Isso que transborda do Senhor já é o suficiente para transformar a nossa vida e nos dar a paz, que é o que nós mais precisamos, a paz que só o Senhor consegue colocar no nosso coração. É o que o mundo não consegue nos dar de nenhuma forma, é a paz. Porque a paz que a nossa alma precisa, que o nosso coração anseia, só vem do Senhor. E assim também o Senhor nos diz que, por causa dessa palavra, ontem nós falamos sobre isso e hoje aqui de novo, o poder da palavra. A palavra que nós proferimos, que sejam sempre palavras de bênção que saia da tua boca. E realmente é fazer um exercício de se policiar para você usar a tua boca para propagar a palavra de Deus, para falar bênçãos. Você não tem o que falar, pode ficar quietinho, pode ficar quietinha. No teu trabalho, tá aí às vezes, né, tá uma conversa fiada ali, tá uma fofoca, tá uma conversa indecente, e você tá ali no meio, pô, mas e aí, eu tenho que pelo menos rir. Não tem que rir, pode levantar, pode sair, pode ir ao banheiro, pode não ir num encontro de amigos que não é mais interessante, que você percebe que ali Deus não se faz presente. Numa roda de amigos onde o Senhor não pode entrar, que a conversa não é convidativa para o Senhor, você não deveria estar, querido e amado jovem. Você não deveria estar nesse ambiente. Onde o Senhor não é bem-vindo, você também não deveria ir. E que as tuas palavras aqui, ó, a menina foi curada, foi liberta do demônio por conta da palavra da mãe dela.
Então, o que os pais também estão falando sobre seus filhos, que sejam sempre bênçãos, que possam sair da boca dos pais em relação aos filhos. Que você possa, pai, mãe, abençoar todos os dias os teus filhos, fazer esse exercício e deixá-los saber, falar, verbos. Os verbos são ações. Abençoar teu filho, abençoar tua filha. Que Deus abençoe a tua mãe e o teu pai também, o teu marido, a tua esposa. Que sejam palavras de bênção. E que se não tem, e é um exercício, porque eu faço esse exercício e é muito difícil, eu vivo me pegando assim, vacilando, sabe? Mas é um exercício. E no meio de conversas, no meio de amigos, no meio do trabalho, muitas das vezes você fica sem graça, você até entende que, pô, não foi legal o que falaram ali, falando de alguém, talvez uma fofoca, talvez reclamando do teu emprego, que é o que paga o teu salário, que paga as tuas contas, reclamando do patrão. E aí estão falando alguma coisa e tu fica sem graça e você dá aquela risadinha, fala um pois é, mas um pois é concordar. Então que não fale nada, que saia. Aprenda a ser estratégico. Porque o inimigo vive criando estratégias para você cair. Seja estratégico, estratégica o suficiente também para saber sair das armadilhas do inimigo. E só quem pode te dar essa sabedoria, essa graça, é o Divino Espírito Santo, com os dons, os 7 dons do Espírito Santo e também a sabedoria. A sabedoria que é esse dom máximo, que é essa conquista de ser cada dia mais próximo do Senhor. Estar cada vez mais tendo as revelações, tendo a clareza, a luz no teu caminho. E só quem pode te abençoar assim, te iluminar assim, é o Divino Espírito Santo de Deus. Então você, como lá em Jeremias, já foi sonhado, sonhada desde toda a eternidade. O Senhor já te conhecia no ventre da tua mãe. Como diz lá em Jeremias, eu já te conhecia. Eu te quero profeta das nações. Que você possa usar tua boca para propagar as bênçãos de Deus. Que sejam palavras de bênção que saiam da tua boca. Se não dá para falar, então fique quieto. Fique quieta. Esse é o nosso combinado do dia. Vamos aprender a exercitar esse silêncio também. Como Maria guardava tudo em seu coração. Que o Divino Espírito Santo de Deus possa vir sobre nós, sobre nossas famílias e nos abençoar, nos dar a sabedoria para guiar os nossos passos, para andarmos no caminho do Senhor no dia de hoje. Amém. Vamos clamar o Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé e fazei brilhar em nossos corações a luz do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, a cada um de vocês, quem está chegando aqui, Salles que está por aqui, Carol. Que Deus abençoe cada um de vocês, suas vidas e suas famílias. E até amanhã, com a graça de Deus. Beijo para vocês. Bom dia.